Como você está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, sou coloproctologista, sou especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e eu venho trazer para você mais um vídeo com um assunto muito desconhecido pela classe médica. Obviamente pela classe médica não especialista, né? Eu chegaria a chutar um número. De cada 100 médicos que receberiam um paciente com essa patologia, 95 colegas iriam dizer que nunca viram, ou que a pessoa não tem nada, que talvez é mais do psicológico, porque é algo realmente muito incomum. Mas sabe-se que 5% da população brasileira tem ou terá. Ou seja, 5% não é um número desprezível. Então por isso que vale a pena um vídeo para você se alertar se você tiver algum tipo de sintoma semelhante. É muito comum os pacientes chegarem para mim e dizerem: doutor, eu não aguento mais. Eu vou em tudo que é médico e eles dizem que eu não tenho nada e não tenho nada. Mas quando eu tenho essas crises, são coisas muito intensas, eu tenho medo, pavor de tê-las de novo. Nós vamos falar hoje sobre um termo chamado proctalgia fugaz. Vamos entender a terminologia. Proctalgia. Procto vem de reto. Algia vem de dor. Então, proctalgia quer dizer dor no reto. Fugaz quer dizer que dá e que passa. De início de conversa, eu gostaria de dizer que é uma patologia que é benigna, ela não tem relação nenhuma com tumor ou com câncer, geralmente surge na idade adulta, a manifestação inicial, pode ocorrer, sempre ocorre em crises, mas pode ocorrer uma vez na semana, ou uma vez no mês, ou tem pessoas que me relatam uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, e outras dizem que tem crise apenas uma vez no ano. Mas mesmo assim são crises que atormentam, que ficam gravados na memória do paciente e ele torce para nunca mais na vida ter uma crise semelhante dessa, da proctalgia fugaz. Qual a causa dessa proctalgia fugaz? A causa, se você for ler nos livros ou ouvir em palestras, vai dizer que a causa é idiopática. O que quer dizer idiopática? Desconhecido. Sugerem várias coisas, mas ninguém tem ao certo qual a causa da proctalgia fugaz. Tem várias hipóteses. Eu vou citar para vocês qual é a hipótese que eu creio. Eu creio numa causa vascular. Você vai entender por quê. A proctalgia fugaz, elas são espasmos, são cãibras que dão na musculatura do reto e do ânus, que nós chamamos de musculatura dos elevadores do ânus. Isso aí geralmente acontece, sabe quando? À noite ou de madrugada. Muitas pessoas são acordadas com essa crise de dor, que eu já vou explicar como é que ela é. Outras acontecem a partir das 19 horas. E tem outros pacientes que acontecem durante o dia. É mais incomum, mas não quer dizer que não pode acontecer. Tanto que o nome, antigamente, era proctalgia fugaz noturna. Tinha noturna para dizer que ocorria à noite. Tiraram porque existem pacientes que ocorrem durante o turno da manhã ou no turno da tarde. Correto? Em alguns locais no mundo, quando começaram a relatar essa patologia, sabe como é que era o nome dessa patologia? Olha que interessante. Angina do reto. O que é angina? Angina é uma dor no peito. A dor que dá em pacientes que têm problema cardíaco. É aquela dor muito intensa que dá como se a pessoa tivesse uma opressão. Pode ser uma dor pré-infarto. E o que é a angina? A angina é falta de sangue arterial, é o sangue que sai do coração e vai para as artérias, em alguma parte do miocárdio, que é o músculo cardíaco. E por faltar sangue, dá essa dor muito intensa. E geralmente ocorre à noite, porque geralmente dá um déficit momentâneo de circulação para essa musculatura do reto, dos elevadores do reto e do ânus. E com isso, dá uma dor muito intensa, como se fosse uma angina cardíaca. Então, por isso que eu creio na causa vascular, porque à noite
nós estamos com a temperatura do corpo menor, os nossos vasos estão mais fechados, vasoconstritos, eles irrigam mais os órgãos vitais, às vezes pode faltar sangue em extremidade, o reto e o ânus pode ser considerado uma extremidade. Então, por isso que eu creio na causa vascular. Como é que ela se manifesta? Ela se manifesta com uma dor intensa, lancinante, no reto e no ânus, surge de uma hora para outra, não vem dando sinais que vai aparecer, surge do nada. Muitas pessoas estão dormindo, outras estão fazendo alguma outra coisa, ou assistindo uma televisão, estão parados, aquela dor vem intensa. Os pacientes relatam que é como se fosse uma faca que entrasse no reto, de tão intensa que é essa dor. Começam a mudar de posição, a dor não alivia, quer dizer, não tem paradeiro. Tentam defecar para ver se alivia, não alivia. Só que de uma hora para outra, a dor desaparece. A proctalgia fugaz geralmente dura menos do que 20 minutos. Que exames têm que ser feitos para diagnosticar proctalgia fugaz? A proctalgia fugaz é um diagnóstico de exclusão. Você primeiro descarta outras coisas, se não for essas patologias que você pensa, pela história do paciente, pela anamnese, você terá uma certeza que é uma proctalgia fugaz. Exame que tem que ser feito, proctológico, ou seja, procure um coloproctologista. Ele vai examinar o teu reto, o teu ânus, vai fazer um toque, vai fazer uma anoscopia, que é uma câmerazinha que você coloca no ânus e no reto, você faz em 15 a 30 segundos, para poder ver se você não tem fissura, não tem alguma mamilo hemorroidário muito grande, não está com algum tipo de abscesso, não está com alguma trombose ou hematoma interno nos vasos do canal anal, se não está com um tumor na região do reto e do ânus, porque às vezes a pessoa está dizendo que está com uma proctalgia fugaz e tem alguma dessas patologias. Outro exame que eu sempre sugiro fazer é uma tomografia ou uma ressonância magnética da coluna lombar e sacral. Por quê? Porque os ramos da medula óssea, os nervos, a inervação que sai, chama-se cauda equina, é a parte final. Cauda equina que parece uma crina de um cavalo, de tanto nervo que tem ali, tem relação íntima com o reto e com o ânus. Então, se tiver algum tipo de compressão local, ou até algum tipo de um tumor nessa cauda equina, ou na parte sacrococcígea ou lombar, é causa incomum, mas existe. Pode dar esses sintomas que pode parecer com uma proctalgia fugaz. Então, por isso que eu sugiro esses exames. Tem outros exames mais incomuns para pedir para proctalgia fugaz, que eu peço de vez em quando, que é quando eu suspeito que pode ser uma coisa chamada síndrome do assoalho pélvico espástico. Deixa eu traduzir para o português, é o que eu estou aqui falando com leigos, para você entender. Nós temos uma musculatura que chama-se os elevadores do ânus, o músculo pubo-retal, o esfíncter, que são tudo um conjunto de músculos muito fortes e muito intensos que formam o reto, formam o ânus. Tem pessoas que essa musculatura tem deficiência, ou mulheres pós-menopausa, que está caído, mulheres que tiveram vários filhos por parto normal, pessoas que têm problemas vasculares. Às vezes você pede uma manometria no retal, que é poder ver a pressão do reto e do ânus, se não está muito aumentada. Outros casos você pede uma ecografia endoanal, que é para ver o esfíncter do reto e do ânus, se não tem nenhuma lesão no meio das fibras musculares entre esses esfíncteres. Tem algumas coisas chamadas leiomioma, que é um mioma, como se fosse um mioma do útero, que pode ficar entre as fibras do esfíncter. E às vezes também tem que ser pedido uma defecografia. Defecografia é um exame que está muito pouco pedido, que simula o paciente defecar com contraste no reto, para poder ver todo o movimento do reto e do ânus, talvez não tenha um problema nessa musculatura pélvica. Mas em resumo, um exame proctológico, uma tomografia, uma ressonância de coluna, está mais do que bom. Vamos agora para finalizar o tratamento. Eu gostaria de dizer apenas uma coisa, e para dar um alento para quem tem a proctalgia fugaz. A proctalgia fugaz, ela tende a desaparecer com o passar dos anos. Porém, você tem que abortar a crise no início do surgimento da crise. Lembre-se que a crise dura, em algumas pessoas, 3 minutos, outras 5, outras 10 e no máximo 20 minutos. E para você fazer com que essas crises fiquem cada vez mais espaçadas,
você tem que abortá-la no início. Por exemplo, se você fizer corretamente e você tiver uma crise no mês, possivelmente vai ficar crise uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, até chegar um momento que vai desaparecer essas crises. Essas crises terríveis, que eu também considero que é algo que é atemorizante para quem tem esse problema. A pessoa fica pensando, quando é que eu vou ter? Será que vai dar de novo? O tratamento inclui o seguinte: na mesma hora que você tiver a crise, você tem que fazer uso de um anti-inflamatório ou de um relaxante da musculatura, principalmente de uso sublingual, porque tem uma absorção mais rápida. E junto com isso, eu sempre sugiro usar um remedinho, que é um vasodilatador, que você usa também para angina. São vasodilatadores, existem vários. Eu gosto muito de um conhecido também, que se usa embaixo da língua, que é conhecido como Isordil sublingual. Tem vários outros, eu citei apenas um, sublingual. E logo depois que você usar esses medicamentos, corra para fazer um banho de assento, que é sentar numa bacia com água morna para quente, que tem um vídeo bem específico sobre banho de assento, que serve para inúmeras patologias proctológicas e é interessante também para proctalgia fugaz. Mas nunca esqueça, quando você usar esses medicamentos, esse vasodilatador, ele pode fazer cair um pouquinho a pressão. Não fique caminhando, senão você vai ficar tonto ou tonta. Entendido? E sabendo-se que essa patologia ela é um pouco mais comum em mulheres. Mas o que eu sugiro para você que tem esses sintomas, procure um coloproctologista para lhe fazer um diagnóstico certo, excluir outras patologias e lhe dar o tratamento correto para você ter uma esperança de se curar um dia da proctalgia fugaz. Eu agradeço pela atenção, mais uma vez eu convido para acessar o nosso site www.planetaintestino.com.br e muito obrigado.